Respostas judiciais aos atentados extremistas que terminaram com a depredação das sedes dos três poderes em Brasília. Respostas que tentam responsabilizar pessoas que levaram adiante um chamado golpista, protagonizando um dos momentos mais tristes da democracia brasileira. Respostas que buscam evitar mais quebra-quebra e que vêm de um ministro do Supremo altamente visado pelo bolsonarismo. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no começo da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 11 de janeiro de 2023. Dia em que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ordenou que autoridades impeçam qualquer tentativa de bloqueio de ruas, rodovias ou de invasão de prédios públicos em todo o país. Quem descumprir as regras pode pagar uma multa de R$20 mil por hora ou de R$100 mil no caso de pessoas jurídicas. Também poderá ser preso em flagrante. A decisão atende a um pedido da AGU, a Advocacia Geral da União. O governo federal identificou convocações em grupos de Telegram para uma manifestação bolsonarista marcada para esta quarta-feira. O nome do chamado, que tem circulado nas redes, é Mega Manifestação Nacional pela Retomada do Poder. O Moraes também determinou que o Telegram derrube os grupos e contas que estão espalhando essas mensagens, sob pena de pagar multa de R$100 mil por hora. Na decisão, o ministro do Supremo diz que a escalada de atos violentos e ameaças à democracia atingiu um ponto intolerável. Desde que bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos três poderes no domingo, o Moraes está na linha de frente da resposta jurídica aos atos de extremismo. Isso porque ele já é o relator no Supremo de inquéritos que investigam atos antidemocráticos desde 2020. Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições irão fraquejar. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, e tenho absoluta certeza, com apoio dentro da legalidade, dentro da Constituição da Polícia Federal, as instituições irão punir todos os responsáveis, todos, aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos e aqueles que incentivaram por ação ou omissão, porque a democracia irá prevalecer. Você ouviu o Alexandre de Moraes num discurso feito na terça-feira durante a posse do novo diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues. Quando fala em colônia de férias, o ministro está comentando as críticas de alguns dos presos às condições da detenção, que inicialmente aconteceu no ginásio da Polícia Federal em Brasília. Teve reclamação quanto à comida servida e às instalações do local. Teve também muita notícia falsa sobre mortes de presos, mortes que nunca aconteceram. Além desse recado aos detidos, a fala do Moraes resume um pouco a resposta enérgica pela qual ele optou após os atentados em Brasília no domingo passado. A promessa é de punição não só para quem estava lá e participou da depredação, mas também para quem financiou, incentivou ou se omitiu diante desses acontecimentos tenebrosos. As decisões do Moraes desde domingo têm se voltado para o que ele vê como conivência do poder público com o golpismo. Um dos primeiros atos do Supremo depois da destruição dos prédios dos três poderes da República, que incluiu a depredação do plenário do Supremo e a invasão e destruição de salas dos ministros do tribunal, foi mandar afastar o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB. Essa decisão partiu da caneta do Moraes ainda na madrugada de domingo para segunda-feira. Veio logo depois do governo federal decretar intervenção na segurança do Distrito Federal, o que já tinha retirado do então governador o poder de mandar nas forças de segurança em Brasília. O Moraes então afastou Ibanez por completo do cargo. O governo, tirando a parte de segurança pública, que agora é responsabilidade federal, passou para a vice, a Celina Leão,
do PP, o Progressistas. Ela diz que Ibanez não teve culpa de nada, estava só mal assessorado. Junto com o afastamento do Ibanez, o Moraes determinou a apreensão dos ônibus que levaram os golpistas até a capital federal. Ele determinou também a dissolução em até 24 horas dos acampamentos de bolsonaristas que estavam montados na frente de quartéis desde o segundo turno das eleições, por pessoas que não aceitam a vitória do Luiz Inácio Lula da Silva na disputa presidencial de outubro. A ordem de Moraes incluiu o acampamento que ficava na frente do quartel-general do Exército em Brasília. O ministro do Supremo também mandou prender em flagrante os bolsonaristas que estavam ali. Foi a partir do acampamento que os extremistas se dirigiram até a esplanada dos ministérios e depois invadiram os prédios dos 3 poderes. Para pedir a prisão dessas pessoas, Moraes se fundamentou em crimes do Código Penal, como associação criminosa, golpe de Estado e incitação ao crime. E também usou artigos da lei antiterrorista. No áudio que você ouviu, aliás, ele usa o termo terrorista para se referir aos extremistas. E aqui existe um debate jurídico. A lei brasileira não cita a motivação política como forma de enquadrar terroristas, porque diz que o termo só se aplica quando os crimes têm relação com xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. A ideia da legislação é evitar que movimentos sociais e políticos sejam taxados de terrorismo. O termo é usado coloquialmente também em discursos políticos, mas na hora do processo penal seu uso é controverso. Alguns especialistas em direito acham que os atentados de 8 de janeiro de 2023 não se enquadram como terrorismo e que a Lei de Defesa do Estado Democrático é mais do que suficiente para punir os responsáveis. Numa entrevista ao Nexo, o Davi Tangerino, professor de Direito da UERJ, disse que o fato de o Moraes ter usado artigos da Lei Antiterror nas suas decisões é um sinal de que, apesar da controvérsia, o Supremo pode vir a aplicar essa legislação para condenar os responsáveis por terrorismo de forma excepcional. Na nota, que divulgou em conjunto com a Presidência da República e as presidências da Câmara e do Senado, a ministra Rosa Weber, que preside o Supremo, também classificou os atos como sendo atos terroristas. O Tangerino discorda desse enquadramento. O ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, criticou as ações do Moraes, em especial as ordens de prisão para todos os bolsonaristas que estavam acampados na frente do quartel-general. Ele diz que a detenção deveria ter sido destinada só para quem comprovadamente depredou os prédios públicos. Para o Marco Aurélio, o Moraes, abre aspas, não tem contribuído para a paz social. Fecha aspas. As medidas determinadas pelo Moraes foram tomadas a partir de pedidos enviados ao Supremo pela AGU, pelo senador Randolph Rodrigues, que é líder do governo no Congresso, e pela Polícia Federal. Os pedidos não falavam expressamente no afastamento do governador do Distrito Federal, apenas sugeriam medidas cautelares contra autoridades que tivessem se omitido no domingo. Medida cautelar é quando você age antes que o caso seja julgado. Pois bem, o afastamento do Ibanez, que chegou a pedir desculpas públicas pelo ocorrido em Brasília, não ficou só na conta da caneta do Alexandre de Moraes. A decisão foi referendada pela maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. A pedido da Polícia Federal, que abriu inquéritos para apurar a responsabilidade pelos atos de domingo, o Moraes também determinou a prisão preventiva do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que foi demitido pelo Ibanez no dia da invasão. Mandou prender também o coronel Fábio Vieira, ex-comandante da Polícia Militar, que estava responsável pela tropa no dia. Na decisão, Moraes diz que a inação da polícia e a falta de efetivo na rua são sinais claros de omissão e conivência dos responsáveis pela segurança pública de Brasília naquele dia. O Torres, que estava nos Estados Unidos e diz que está vindo de volta para o Brasil, nega que tenha sido omisso ou conivente. Torres, que é ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Esses pedidos de prisão também foram referendados pela maioria do plenário do Supremo. Ou seja, as decisões monocráticas do Moraes, as decisões individuais dele, estão ganhando respaldo do tribunal como um todo. Essas votações estão acontecendo em plenário virtual, já que a sede do tribunal está passando por reformas depois da destruição de domingo. Além disso, os ministros estariam normalmente de recesso, até fevereiro. Desde os atentados de 8 de janeiro, o clima entre os representantes dos poderes tem sido o de demonstrar união contra a barbárie. A
A figura do Moraes acabou personificando a ideia de responsabilizar quem pratica as atitudes golpistas que se tornaram parte da rotina do Brasil nos últimos anos. Desde o começo do governo Bolsonaro, ele relata o inquérito das fake news, que investiga ataques a autoridades e esquemas organizados de desinformação política. Depois, Moraes também assumiu a relatoria de investigações das milícias digitais, que apura o golpismo no país. Nos últimos 4 anos, petistas e outras pessoas que se opõem ao ex-presidente Jair Bolsonaro passaram a elogiar o ministro do Supremo, a usar sua imagem em memes e piadas sobre vigiar e punir. Já os bolsonaristas consideram ele o principal símbolo de tudo que há de errado com o judiciário. O apelido Xandão pegou. O Moraes, ou Xandão, já foi xingado pelo Bolsonaro e por vários de seus apoiadores. Nos seus recorrentes ataques às instituições, o ex-presidente já chegou a dizer que não obedeceria a ordens judiciais do ministro. Nas eleições de 2022, o Moraes, como presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, agiu de forma excepcional para barrar o caos informacional. E os bolsonaristas também não gostaram nem um pouco. No domingo, a porta do gabinete do Moraes no Supremo foi arrancada e exposta como um troféu. As decisões individuais do Moraes, tomadas desde a invasão dos prédios dos 3 poderes, vêm sendo colocadas para votação no plenário do Supremo com rapidez, além de contribuir para passar a mensagem de que o tribunal está unido contra os ataques às instituições democráticas. A avaliação das ordens do Moraes vai na linha de uma nova regra interna aprovada pelos ministros no final de 2022 e ainda não oficializada. Essa regra diz que o relator de um caso precisa submeter imediatamente uma decisão monocrática de urgência à opinião dos outros colegas ministros. Essa alteração, que aconteceu depois de outras tentativas frustradas de mudança no regimento interno, é uma forma de limitar o poder individual dos ministros que, com frequência, definem sozinhos os rumos de importantes casos criminais e também de questões nacionais. São regras que também contribuem para o tribunal demonstrar mais coesão e, dessa forma, ajudam a preservar a imagem da corte. O Moraes, em especial, sofre muita crítica por suas decisões monocráticas, e não só de bolsonaristas. Existem debates em torno do fato de o ministro ter tomado decisões de ofício, ou seja, por iniciativa própria e sem a provocação externa, ou de ter avançado o sinal em algumas das suas medidas. O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, tuitou nessa quarta-feira que não deveria ser necessário uma decisão do Supremo para saber que manifestações violentas precisam ser reprimidas pelas polícias. Abre aspas para ele. Precisamos das instituições funcionando, não de um xerife geral da República. Ao mesmo tempo, a justificativa de muitos que defendem a atuação do Moraes é de que a Procuradoria-Geral da República, sob o Augusto Aras, tem ficado inerte diante da rede de desinformação bolsonarista e das investidas antidemocráticas do Bolsonaro e do seu entorno. Caberia a Aras provocar o Supremo para o tribunal agir. E você talvez tenha percebido que o Ministério Público Federal, do qual o Aras é o chefe, não apareceu como autor dos pedidos de prisão e de medidas cautelares sobre os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. De fato, a gestão do Aras é apontada como uma das mais inativas quando o tema é emparedar um presidente da República. No caso, o agora ex-presidente Bolsonaro, que colocou o Aras no cargo. Outra leitura das decisões mais recentes de Moraes, que foram referendadas pelo resto do tribunal, é a de que elas funcionam como recado para outras autoridades que possam deixar de agir ou mesmo auxiliar movimentações golpistas. A coluna da jornalista Andréa Sadi, no site G1, publicou na segunda-feira uma informação de bastidores segundo a qual o afastamento do Ibanez Rocha foi uma forma dos ministros do Supremo sinalizarem a outros governadores que, se eles não seguissem as ordens de desmontar os acampamentos bolsonaristas, se não colocassem suas polícias para trabalhar contra o golpismo, eles poderiam responder juridicamente por isso. O mesmo acontece com a determinação de prisão do ex-secretário de Segurança Pública e do ex-comandante da PM do Distrito Federal, na opinião do jornalista Bruno Bogossian. Numa coluna publicada nesta quarta-feira no jornal Folha de São Paulo, ele escreveu o seguinte, abre aspas, é provável que nenhum policial bolsonarista tenha deixado de ser bolsonarista desde o último domingo, mas o custo de sorrir para selfies com criminosos e tomar água de coco enquanto golpistas tentam derrubar o governo ficou mais alto. Fecha aspas.
A nova ministra do Esporte, Ana Moser, disse na terça-feira para o portal UOL que a pasta não deve investir nos esports, os esportes digitais, que têm competições com times disputando videogames. O César Galione escreveu sobre o tema e sobre a repercussão dessa fala dela. César, vamos começar pela discussão que sempre surge nessas horas. Jogo de videogame é esporte? Essa pergunta não tem uma resposta exata porque depende da interpretação de cada um. A definição tradicional de esporte é que trata-se de uma atividade competitiva institucionalizada que envolve esforço físico vigoroso ou uso de habilidades motoras relativamente complexas. Para o David Papineau, professor de filosofia da ciência da King's College de Londres, sim, os esportes deveriam ser considerados esportes, porque eles envolvem o uso de habilidades em uma atividade competitiva. E que se a gente fosse desconsiderar os games como esporte só porque eles não envolvem grandes atividades físicas, o xadrez também não poderia ser considerado um esporte. Já o Jim Perry, professor da filosofia do esporte da Universidade de Praga, rejeita por completo a ideia de esportes como sendo esportes de verdade. Ele fala que eles não contam com grande fisicalidade, não exigem controle do corpo inteiro e não contribuem para o desenvolvimento de todas as capacidades humanas. Legalmente, a questão do Brasil ainda não foi decidida. Está tramitando desde 2017 a Lei Geral dos Esportes, que define o termo como toda forma de atividade predominantemente física, que de modo informal ou organizado tenha por objetivo atividades recreativas, a promoção da saúde, o alto rendimento esportivo ou o entretenimento. E como outros países encaram os esportes eletrônicos? A Coreia do Sul é o país que mais investe nos esportes. O governo sul-coreano tem desde o ano 2000 uma associação para regulamentar e organizar as competições oficiais dos esportes digitais. Além disso, a Coreia do Sul inaugurou em 2022 um ginásio inteiro dedicado somente a competições dos esportes. Esse investimento massivo se deu porque a Coreia do Sul percebeu precocemente o potencial econômico dos games. Desde 2018, os games geram mais dinheiro que a indústria do cinema e a indústria musical juntos. Um levantamento da empresa de consultoria Newzoo mostrou que em 2022 os games movimentaram 184 bilhões de dólares mundialmente. Além da Coreia, a Alemanha quis investir nessa indústria e oferece desde 2019 um visto especial para atletas profissionais dos esportes digitais. O texto do César você pode ler no nexojornal.com.br. Seguir carreira acadêmica é um desafio por vários motivos, como os baixos valores das bolsas do Brasil e a inconstância do pagamento que pesquisadores enfrentam nos últimos anos, mas também tem a ver com um descompasso entre a quantidade de pessoas que obtêm o título de doutor e as vagas disponíveis na academia. O Olavo Amaral escreveu sobre isso numa coluna para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a ciência como um dos seus temas de cobertura. Bom, o problema de descompasso entre o número de doutores formados e o número de vagas na academia não é brasileiro, ele é mundial e tal. E ele é uma consequência matemática natural num sistema que se estruturou num esquema de cada pesquisador orientar vários pós-graduandos ao mesmo tempo. Então cada pessoa aí no sistema está formando aí, eventualmente 1, 2 doutores por ano. E por definição o sistema não tem como crescer continuamente para absorver toda essa gente. O sistema universitário até se expandiu no mundo desenvolvido no século XX, ele se expandiu no Brasil bastante nos primeiros 15 anos aí e tal, do século XXI, mas eventualmente com a crise econômica essa expansão diminuiu. Na verdade, hoje em dia basicamente a gente abre vagas docentes para repor quadros que estão saindo, tem muito poucas vagas novas, e a consequência natural é que as pessoas estão ficando sem emprego, estão saindo do país, não estão conseguindo vagas dentro da academia. Dito isso, a tendência é que isso siga acontecendo por conta da maneira como o sistema é estruturado. E as soluções possíveis são ou você diminui o ritmo de formação de doutores, que pode não ser desejável, porque enfim, a gente ainda tem poucos doutores per capita no Brasil, ou você forma gente que possa transitar fora da academia, possa exercer e esteja capacidade para exercer outras funções que não sejam simplesmente fazer pesquisa e dar aula dentro de uma universidade. O problema agora é que a gente tem poucos quadros para formar esse tipo de gente dentro das pós-graduações, porque as pessoas que estão orientando, por uma questão de viés de sobrevivência, são aquelas que ficaram na academia. E você tem pouca gente que tem experiência do mundo lá fora para poder passar as habilidades necessárias, inclusive conscientizar as pessoas de que provavelmente na maior parte dos doutores não vai trabalhar na academia. E por conta disso, muita gente descreve o sistema um pouco como uma pirâmide financeira, quer dizer, você tem gente que entrou no início dela e que colheu os frutos disso, mas que para seguir produzindo a ciência depende da entrada contínua de mais e mais e mais e mais gente para seguir, enfim, produzindo a partir dos pós-graduandos que entram. E evidentemente essa gente que está entrando agora vai ter muito menos perspectiva de ficar dentro do sistema e não vai colher os mesmos lucros que as pessoas colheram antes.
E, enfim, de novo, isso é uma situação mundial, a gente não tem como remediar isso da forma que o sistema é estruturado, então ou a gente tem uma reestruturação radical, ou a gente conscientiza as pessoas que estão entrando na pós-graduação de que provavelmente a maior parte dos doutores não vai ficar na academia, e isso cada vez mais vai ser o normal, assim, a gente tem que estar preparado para lidar com esse mundo. Você pode ler a coluna completa do Olavo Amaral no nexojornal.com.br/ponto-futuro. Da atuação de Alexandre de Moraes contra movimentos golpistas, passando pelos investimentos de governos nos esportes eletrônicos e o debate em torno da sua definição, e terminando com as dificuldades da carreira acadêmica, durma com essa. Com roteiro e produção de Letícia Arcoverde, colaboração de Isabela Cruz, edição de texto de Conrado Corsaletti, participações de César Gaglione e Olavo Amaral, e edição de áudio de Pedro Pastoriz. Termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até lá.